Imagine você abrir o prato do almoço e encontrar uma aranha gigante. Ou pior, um ovo com um filhote praticamente formado dentro. Parece mentira, né? Mas essas comidas existem de verdade. E milhões de pessoas ao redor do mundo comem essas iguarias normalmente. Agora eu quero saber uma coisa. Você teria coragem de experimentar qualquer uma delas? Porque eu já vou te avisando que tem algumas aqui que eu comeria nem se me pagasse. Hoje vamos viajar por vários países para conhecer comidas tão estranhas que parecem ter saído de um filme. Algumas são consideradas verdadeiras delícias, outras têm cheiro tão forte que muita gente passa mal só de chegar perto. E eu tenho certeza que até o final desse vídeo você vai encontrar pelo menos uma comida que jamais colocaria na boca. Mas antes de começar esse vídeo aí, se você gosta de curiosidades, mistérios e histórias impressionantes como essa, pô, já deixa seu like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal. Porque toda semana tem vídeo novo por aqui e eu tenho certeza que você não vai querer ficar fora dos próximos vídeos. Então se aconchega aí, pega aquele café quentinho e venha comigo descobrir as comidas mais bizarras do nosso planeta. Abrindo nossa lista, vamos direto para a China. E eu já tô avisando, se você tem medo de insetos ou bichos peçonhentos, talvez seja melhor você se preparar. Porque lá, uma das comidas de rua mais famosas é justamente o escorpião frito. Isso mesmo, gente. Aquele animal conhecido pelo ferrão venenoso pode acabar servido no espeto igual um churrasquinho. E o mais impressionante é que milhares de turistas param para experimentar todos os anos. Agora imagina você andando pela rua, sentindo o cheiro de comida e de repente encontra um espetinho de escorpião. Eu não sei vocês, mas eu estaria procurando outra barraca imediatamente. Depois de preparados corretamente, os escorpiões são fritos em óleo bem quente. O calor elimina os riscos do veneno e deixa o animal crocante. Quem já experimentou diz que o sabor lembra camarão ou algum tipo de fruto do mar. Mas sinceramente, gente, a aparência continua sendo o maior desafio. Porque uma coisa é comer camarão, outra completamente diferente é olhar para um escorpião inteiro e pensar, que delícia. E apesar do choque cultural para muita gente, essa é apenas a primeira comida da nossa lista. E acredite, as próximas conseguem ser ainda mais estranhas. Porque agora vamos para um país onde as pessoas comem carne fermentada. E chegamos ao Japão, um país conhecido por sua culinária incrível, mas também por algumas comidas que deixam turistas completamente sem reação. E uma delas é o famoso olho de atum. Isso mesmo, enquanto muitas pessoas comem apenas os filés do peixe, em algumas regiões do Japão, os enormes olhos de atum também são considerados uma iguaria. E elas podem ser encontradas em restaurantes e até supermercados. E eu vou te falar, pessoal, a primeira vez que eu vi uma foto disso, eu achei que fosse brincadeira, porque parece literalmente um olho gigante olhando pra você de dentro do prato. Normalmente o olho é cozido ou preparado com temperos tradicionais. Quem já experimentou diz que a textura lembra uma mistura de ovo cozido com lula. E apesar da aparência assustadora, muitos afirmam que o sabor é surpreendentemente bom. Mas existe um detalhe. Quando ele é servido por inteiro, você consegue ver todos os detalhes do olho. A pupila, a íris, tudo, literalmente tudo, gente. E aí vem uma pergunta, você conseguiria comer alguma coisa que parece estar te encarando? Que eu tenho certeza que não. Para os japoneses, aproveitar diferentes partes dos alimentos é algo comum. Mas para quem não está acostumado, a experiência pode ser bastante estranha. E se você achou que comer um olho gigante era bizarro, o próximo prato leva a situação para outro nível. Porque agora vamos falar de um animal que continua se mexendo mesmo depois de servido. Na Coreia do Sul existe uma comida que ela é feita com um ovo extremamente fresco. Mas um detalhe que assusta turistas do mundo inteiro é o quando o prato chega à mesa, os tentáculos ainda estão se mexendo, galera. Sim, se mexendo. E aí, você tá me dizendo que a comida chega ao prato e ainda parece viva? Ah, cara, eu já tô fora dessa. O mais curioso é que isso acontece porque os nervos do tentáculo
continua reagindo por algum tempo. E é justamente isso que faz milhares de turistas procurarem o prato todos os anos. Gente, eu consigo imaginar a cena. Você chama a garçonete, ela traz o seu pedido e o almoço começa a fugir do prato. Na moral, não tem condições de comer, né, galera? Muita gente grava a própria reação na primeira experiência. Alguns dão risadas, outros ficam completamente sem coragem. E alguns, pessoal, simplesmente desistem antes da primeira mordida. Agora eu quero saber de você. Você teria coragem de experimentar um doce recheio ainda, galera? Fala aí. Ah, porque tipo assim, neve pagando, eu acho que eu conseguiria experimentar, galera, na moral. E se você tem medo de aranhas, talvez seja melhor você se preparar para o que vem agora. Porque no Camboja existe uma comida que faz muita gente perder a coragem logo no primeiro olhar. Estamos falando da famosa tarântula frita, galera. E não é um pedacinho de aranha não, tá, galera? É a aranha inteira. E ela é vendida em feiras, mercados, barracas de rua, como se fosse um simples salgadinho. Agora imagina só, você passeando tranquilamente pela cidade, sentindo aquele cheirinho de comida e de repente dá de cara com uma bandeja cheia de aranhas gigantes. Já pensou, galera? E aí, galera? Você comeria uma aranha frita? Fala tu com as pernas se mexendo? Gente, eu acho que meu passeio já acabava logo ali. E o mais curioso é que essa tradição ficou popular durante períodos difíceis da história do país. Muitas famílias precisaram encontrar novas fontes de alimento e as tarântulas acabaram entrando no cardápio dessa galera. E com o passar dos anos, gente, a prática virou tradição. Hoje, muitos turistas procuram um prato apenas pela experiência. Ah, Camila, mas pega a ideia. Ver a foto ali é uma parada, tá ligado? Outra é você pegar a aranha do tamanho da tua mão, pegar ela e botar na boca, imagina. Caraca, mano, imagina você pegar a aranha assim com as pernas, aquele bagulho preto, ai, que nojo. Ai, que nojo, mano. Deixa nos comentários, galera, se você teria coragem de comer uma tarântula frita, aquela farofinha. E quem já experimentou, gente, diz que a parte externa fica crocante, enquanto o interior tem uma textura completamente diferente. Mas, gente, o maior desafio continua sendo olhar para a aranha e esquecer o que ela é de verdade, né? E eu estou tentando ser educada aqui, tá, gente? Porque, sinceramente, eu acho que passaria fome antes mesmo de pedir uma dessa. E se você pensou que nada poderia superar uma tarântula frita, aí, se liga só, o próximo prato vai dividir opiniões, hein? Porque agora nós vamos falar de uma sopa preparada com um animal que muita gente tem verdadeiro pavor. Se você ficou impressionado com uma tarântula frita, agora chegou a vez de uma comida que faz muita gente recuar só de ouvir o nome. Estamos falando da famosa sopa de cobra, muito popular em algumas regiões da Ásia, especialmente em partes da China e de Hong Kong. E não é apenas um tempero ou um ingrediente escondido no meio da receita. A estrela do prato, gente, é realmente a cobra. Eu já vi gente reclamar de cebola na comida. Agora você imagina abrir a tampa da panela e descobrir que o ingrediente principal é uma cobra. É outro nível de surpresa, né, gente? A sopa existe há séculos e faz parte da cultura local. Dependendo da região, diferentes espécies podem ser utilizadas no preparo. O prato costuma levar ervas, especiarias e ingredientes tradicionais, que deixam um caldo bastante encorpado. Muitas pessoas descrevem o sabor como algo parecido com frango ou peixe. Mas aí, galera, convenhamos, o sabor não é a primeira coisa que vem à cabeça quando você tá comendo uma parada dessa, né, gente? Porque eu acho que a maior batalha aqui não é o gosto, gente, é convencer o cérebro a aceitar que você tá comendo uma cobra. E curiosamente, existem restaurantes especializados que servem esse prato há décadas. Para os moradores locais, é algo relativamente normal. Já para os turistas, a reação costuma ser bem diferente. E acredite, pessoal, a partir de agora, a lista começa a ficar ainda mais extrema. Porque o próximo alimento é tão famoso pelo cheiro que algumas pessoas passam mal antes mesmo de provar. Agora a gente vai viajar para a Suécia. E aqui, pessoal, esse não é famoso pela aparência, mas sim por uma coisa ainda mais assustadora, o cheiro. Esse prato, pessoal, é feito com peixe fermentado e é considerado por muitos a comida mais fedida do mundo.
Gente, e não é exagero. Tem gente que abre a lata e já se arrepende na mesma hora. Tipo, arrependimento instantâneo. O processo é simples na teoria. O peixe é fermentado por meses dentro de latas seladas. Imagina isso, cara. Você abre o almoço e o almoço basicamente expulsa você da cozinha. Mas apesar disso, esse prato faz muita parte da tradição sueca e é consumido em ocasiões especiais. Alguns dizem que o sabor é até melhor do que o cheiro sugere. Mas, sinceramente, pouca gente consegue passar da primeira impressão. E depois de algo tão extremo assim, a próxima comida volta para um tipo de curiosidade diferente. Porque agora vamos falar de um prato que choca não somente pelo cheiro, mas pela forma como ele é preparado antes de chegar no seu prato. Agora nós vamos para as Filipinas. E esse aqui eu tenho certeza que é um dos pratos mais polêmicos da nossa lista. O nome dele é balut. E ele parece simples quando você ouve falar, mas na prática é uma das comidas que mais causam impacto em turistas do mundo inteiro. Porque, gente, uma coisa é ouvir o nome. Outra completamente diferente é entender o que ele realmente é. O balut é um ovo de pato fertilizado. Gente, isso significa que dentro dele existe um embrião ainda em desenvolvimento. Ele é cozido e servido ainda dentro da casca, muito consumido como comida de rua em algumas regiões do país. Aí eu vou te perguntar, você comia ovo cozido dentro? Deixa aqui nos comentários. Mas para os visitantes, o choque visual costuma ser o maior desafio. Muita gente compra só para filmar a reação. Outros nem conseguem continuar depois de quebrar a casca. Agora, pessoal, nós vamos para a Itália, um país famoso por pizzas, massas e queijos incríveis. Mas existe um queijo específico, galera, que foge completamente do comum. O nome dele é Casu Marzu e ele é considerado um dos queijos mais extremos do planeta. Porque até aqui a gente já viu comida estranha, mas essa aqui entra em outra categoria. Tipo assim, eu já vi esse queijo na internet, ele é um queijo assim, tipo queijo único, né? A gente bota num reservatório lá, tá? Cara, e joga a larva no barulho. As larvas ficam passando comendo queijo assim, sabe qual é? Diz eles que é bagulho nutritivo lá do queijo. Mas aí, galera, fala do tá, pra pegar o queijo, botar uma larva do tamanho do meu dedo assim, ó, se mexendo assim no queijo, assim, ó. E aí, você tem coragem? Mano, eu não posso. E aí, você pode tomar um vinhozinho, pega um queijinho, assim na larva. E aí, deixa os comentários. Esse é um queijo que passa por um processo de fermentação especial. Mas o detalhe é que ele pode conter larvas vivas durante o preparo. Essas larvas ajudam na decomposição do queijo, alterando a textura e deixando ele mais saboroso. Sim, você ouviu certo. Larvas no queijo. Em algumas regiões da Sardenha, lá na Itália, ele já foi consumido como tradição local. E apesar disso, é considerado ilegal em alguns lugares por questões de segurança alimentar. E depois desse nível de estranheza, chegamos ao último item da nossa lista. Ah, galera, pega a visão, porque esse aqui é considerado por muitos como o mais bizarro de todos. Chegamos ao número 1 da nossa lista. E esse aqui provavelmente é um dos mais difíceis de acreditar que ele existe de verdade. E estamos falando do famoso vinho de cobra. Sim, galera, você não ouviu errado. Vinho com cobra dentro. Esse tipo de bebida é encontrado em algumas regiões da Ásia. A preparação consiste em colocar uma cobra inteira dentro de um recipiente com algo forte e deixar o tempo agir. Com o passar dos meses, o líquido absorve características do animal. Agora pensa comigo, você vai pedir aquela bebidinha e quando olha a garrafa, gente, tem uma cobra te encarando ali dentro. Para algumas culturas, essa bebida é associada a tradições antigas e até usos medicinais históricos. Mas para a maioria das pessoas, é simplesmente uma das coisas mais chocantes que existe no mundo da gastronomia. E sinceramente, depois de tudo que vimos nesse vídeo, e esse aqui com certeza fecha a nossa lista com chave de ouro e muita estranheza, né, gente? E assim a gente chega ao final dessa viagem pelo mundo, galera, conhecendo as comidas tão bizarras que parecem mentira, mas que existem de verdade. E depois de tudo isso, eu quero saber de você. Qual dessas comidas
delas você teria coragem de experimentar. Porque esse tipo de vídeo, gente, só fica ainda melhor quando vocês participam com a gente. E se você gostou desse vídeo, aí já senta o dedo no like, já se inscreve aqui no canal. Gente, não esquece de ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. E sempre com histórias ainda mais curiosas e surpreendentes. E a gente vai ficando por aqui, gente. Muito obrigado pela sua audiência. Então, ó, e até o próximo vídeo. Valeu!